Um homem que tinha tudo: fortuna, empresa e poder. Mas vivia vazio, preso a uma herança sem amor, seguindo um legado que nunca escolheu. Até que uma designer falida, com dívidas que não eram suas, bateu à sua porta. Um contrato. Uma proposta. 2 anos de casamento falso foram o bastante para destruir certezas, criar uma farsa e forçá-lo a escolher entre o dever e o desejo. Se você gosta de histórias intensas, deixa o like. Porque quando o amor chega sem pedir permissão, alguém sempre paga o preço. Vítor Monteiro acordou às 5 da manhã, como sempre. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já estava condicionado à rotina implacável que ele mesmo havia criado. A cobertura, no último andar do edifício Monteiro Construções, estava mergulhada no silêncio cinzento que antecede o amanhecer. Silêncio que Vítor conhecia bem. Silêncio que era sua única companhia havia anos. Ele se levantou da cama king size, perfeitamente arrumada porque ninguém dormia do outro lado. Pisou no piso de mármore gelado, sempre gelado, não importava a estação. Caminhou até a janela panorâmica que dominava a cidade. Lá embaixo, São Paulo ainda dormia, mas Vítor já estava acordado. Sempre estava. Ele tinha 35 anos e comandava um império. Monteiro Construções era sinônimo de excelência. Arranha-céus que rasgavam o céu, pontes que desafiavam a engenharia, condomínios de luxo que eram vendidos antes mesmo de sair do papel. Vítor havia começado como pedreiro, carregando tijolos sob o sol escaldante, com as mãos calejadas e a barriga vazia. Ele conhecia o cheiro de cimento fresco, o peso da massa na colher, a dor nas costas depois de 12 horas de trabalho braçal. Mas isso tinha sido há muito tempo, antes de ele descobrir que tinha talento para números. Antes de ganhar sua primeira fortuna jogando pôquer em cassinos clandestinos, lendo blefes com a mesma facilidade com que lia plantas arquitetônicas. Antes de transformar cada centavo ganho em tijolos, depois em edifícios, depois em um império. Agora, ele usava ternos italianos que custavam mais do que um carro popular. Dirigia um Mercedes que reconhecia sua voz. Morava em uma cobertura de 600 metros quadrados, decorada por um renomado designer que ele nem conhecia. Tudo perfeito, tudo frio, tudo vazio. Vítor caminhou até a cozinha americana, branca, minimalista, intocada. Preparou café expresso na máquina de última geração. Bebeu em pé, olhando para o nada. Não havia fotos nas paredes. Não havia plantas. Não havia nada que indicasse que alguém realmente vivia ali. Porque ninguém vivia. Vítor apenas existia. Ele abriu a geladeira. Água. Isotônicos. Algumas embalagens de comida congelada que o personal-chefe deixava toda segunda-feira. Vítor pegou uma garrafa de água, fechou a porta e viu seu reflexo no aço escovado. Olhos escuros, cansados. Barba por fazer. Alguém poderoso. Alguém sozinho. Quando foi a última vez que alguém perguntou como você está? A pergunta surgiu do nada, incômoda. Vítor a afastou como afastava tudo que ameaçava sua blindagem emocional. Ele não precisava de ninguém. Nunca precisou. Mas isso não era totalmente verdade. 35 anos atrás, ele havia precisado de uma mãe, e ela tinha ido embora. A lembrança veio em flashes, como sempre vinha. O cheiro de perfume doce, uma voz suave cantando uma canção de ninar, mãos gentis ajeitando seu cobertor. E depois, nada. Apenas o rosto duro do avô, os olhos de aço, a voz cortante. Sua mãe fez o que tinha que fazer. Ela casou com seu pai por dever. Deu à luz um herdeiro. Agora ela é livre para seguir seu coração. E você pertence a mim. Vítor tinha 6 meses quando ela partiu. Não se lembrava do rosto dela, apenas do perfume e da canção. Mas lembrava perfeitamente do que o avô lhe disse quando completou 10 anos. Seu pai morreu por causa desta terra, Vítor. Fuzilado porque eu não quis vender nosso legado. E eu não me arrependo.
Herança é mais importante que sentimentos. Você vai aprender isso. E ele aprendeu. Aprendeu que amor era fraqueza. Aprendeu que pessoas te abandonam. Aprendeu que a única coisa confiável no mundo era concreto, sólido, previsível, indestrutível. Vitor terminou o café, colocou a xícara na pia e foi para a academia particular da cobertura. 1 hora de musculação. Treino funcional. Esteira. Suar até não sentir mais nada. Depois, banho frio. Terno cinza. Gravata azul marinho. Pasta de couro. 7 horas da manhã. Descer de elevador privativo. Entrar no escritório. Reuniões. Contratos. Decisões que movimentavam milhões. E solidão. Sempre a solidão. Mas na semana passada, algo havia mudado. Seu advogado, Dr. Mendes, havia entrado na sala de reuniões com uma expressão grave. Vitor, precisamos conversar sobre o testamento do seu avô. Vitor tinha erguido os olhos da planilha. O que tem o testamento? Está tudo resolvido há anos. Não exatamente. Dr. Mendes havia colocado um documento na mesa. Há uma cláusula que só entra em vigor quando você completa 35 anos. Que cláusula? A herança da Vila Monteiro, a propriedade original da família, onde tudo começou, só pode ser mantida por um homem casado. Seu avô acreditava que o legado deveria passar de pai para filho, e seu primo Dante está usando essa cláusula para contestar a herança. Vitor havia sentido a raiva familiar subir pelo peito. Dante. Sempre Dante. Seu primo era filho do irmão mais novo do pai de Vitor, o tio que também havia morrido por causa da maldita herança. Mas ao contrário de Vitor, Dante não tinha construído nada na vida. Vivia de mesadas, de esquemas, de inveja. Dante não tem direito a nada. Vitor havia dito, a voz baixa e perigosa. Legalmente, ele pode argumentar que a cláusula do casamento é implícita no testamento, que seu avô sempre quis que a herança passasse para um homem de família. E você... Dr. Mendes havia feito uma pausa. Você não tem família, Vitor. Vitor tinha fechado os olhos. Ouviu novamente a voz do avô. Herança é mais importante que sentimentos. Mas agora, pela primeira vez, Vitor se perguntava. Será mesmo? Ele saiu da lembrança, de volta ao presente, parado no meio da cozinha vazia. O café já estava frio na xícara esquecida sobre a bancada. Vitor precisava de uma esposa, mas não queria amor, não queria vulnerabilidade. Queria uma solução, um contrato, algo que ele pudesse controlar. Ele ainda não sabia que Sofia Costa estava prestes a mudar tudo isso. Sofia acordou com o som de risadas. Por um momento, ainda meio dormindo, achou que estava de volta à casa dos pais. Aquela linda casa em um bairro tranquilo, com jardim cheio de rosas que sua mãe cuidava todos os dias. Mas então, a realidade bateu, como sempre batia. 6 anos. Já fazia 6 anos. Ela abriu os olhos e viu o teto manchado do quarto que dividia com as irmãs. A tinta estava descascando no canto esquerdo. Sofia já tinha colocado na lista de reparos, mas a lista estava tão longa que ela nem sabia mais por onde começar. As risadas vinham da sala. Pedro e João, os gêmeos de 5 anos, já estavam acordados. Sofia olhou para o relógio. 6:30 da manhã. Suspirou. Não havia luxo de dormir até tarde quando se tinha 2 sobrinhos cheios de energia. Ela se levantou da cama de solteiro. Carla ainda dormia na outra cama, um braço jogado sobre o rosto. Pegou um moletom surrado e foi até a sala. Tia Sofia! Pedro veio correndo, de pijama do Homem-Aranha. Olha o que eu desenhei! João mostrou um papel cheio de rabiscos coloridos. Sofia sorriu, o cansaço momentaneamente esquecido. Ela se agachou, abraçou os dois ao mesmo tempo, sentiu o cheiro de shampoo infantil e o calor dos corpos pequenos. Esse cheiro, esse calor, era por isso que ela fazia tudo. Está lindo, João. Você é um artista. Ela beijou a cabeça dele. E você, Pedro, já escovou os dentes? Ainda não, Pedro respondeu sorrindo. Então vamos lá.
Depois a gente toma café, tá? Enquanto levava os meninos ao banheiro, Sofia olhou ao redor. A casa era pequena. 2 quartos, sala e cozinha integradas, um banheiro. As paredes tinham sido pintadas por ela mesma, em um tom suave de amarelo que tentava trazer luz para o ambiente. Móveis simples, alguns herdados da antiga casa, outros comprados em brechós. Cortinas que ela mesma havia costurado. Um sofá remendado, mas sempre com mantas limpas. Fotos da família nas paredes. Os pais, sorrindo, em tempos mais felizes. Era humilde, mas era lar. Ou pelo menos tinha sido, antes de tudo desmoronar. Sofia fez café enquanto os meninos voltavam para a sala, agora escovados e prontos para mais brincadeiras. Ela colocou pão na torradeira. Pegou a margarina. Manteiga estava cara demais. Abriu a geladeira. Quase vazia. Um resto de presunto. Meio pote de geleia. Leite suficiente para os meninos. Sofia sentiu o aperto conhecido no peito. Ela checaria o saldo da conta depois. Talvez ainda tivesse o suficiente para comprar arroz e feijão. Macarrão. O básico. Bom dia. Rafaela entrou na cozinha, ainda de camisola, o cabelo bagunçado. Aos 22 anos, ela era a caçula, a que havia sofrido mais com a morte dos pais. Sofia via isso nos olhos dela. Uma tristeza que nunca saía completamente, mesmo quando ela sorria para os filhos. Bom dia, Rafa. Dormiu bem? Mais ou menos. Rafaela se espreguiçou. Pedro teve pesadelo de novo? Teve, mas acalmou rápido. Rafaela pegou o café, ficou em silêncio por um momento. Então perguntou, a voz baixa. Sof, a gente tem dinheiro para a conta de luz desse mês? Sofia forçou um sorriso. Tenho. Não se preocupa. Mentira. Mas Rafaela não precisava saber. Carla entrou logo depois, já vestida para o trabalho. Calça social, blusa simples, os cabelos presos em um coque. Aos 25 anos, ela era a mais parecida com Sofia. Prática, determinada, tentando segurar a onda. Reunião hoje, Carla anunciou, pegando uma torrada. Talvez eles anunciem os cortes. Sofia sentiu o estômago revirar. Carla trabalhava como gerente de projetos em uma construtora. O salário dela era essencial para manter a casa. Se ela perdesse o emprego... Vai dar tudo certo, Sofia disse, com mais convicção do que sentia. Você é boa no que faz. Eles não vão te cortar. Carla deu de ombros, mas Sofia viu a preocupação nos olhos da irmã. Elas estavam todas com medo. Mas ninguém falava sobre isso. Depois que todos saíram, Carla para o trabalho, Rafaela para levar os meninos à escola, Sofia finalmente ficou sozinha. Ela se sentou à mesa da cozinha, abriu o notebook velho, esperou 5 minutos até o sistema operacional carregar. Entrou na conta bancária. R$ 247. Conta de luz. R$ 180 atrasada. Água. R$ 95 vencendo amanhã. Supermercado. Necessidade imediata. Sofia fechou os olhos, respirou fundo. Como tinha chegado a esse ponto? 6 anos atrás, quando os pais morreram naquele acidente terrível, uma onda gigante que os arrastou enquanto estavam em uma praia no litoral, Sofia havia descoberto a verdade devastadora. A família estava afogada em dívidas. A linda casa com jardim, hipotecada até o teto. O carro, financiado. Os móveis, as roupas, as viagens que pareciam tão normais, tudo no cartão de crédito. Seus pais tinham vivido em uma bolha de felicidade financiada por dívidas que nunca conseguiram pagar. E quando morreram, sem seguro de vida, tudo desabou. Sofia tinha 21 anos. Estava no 2º ano de design de interiores, estagiando em uma empresa conceituada em São Paulo, sonhando com uma carreira como designer de cenários. Mas largou tudo. Carla tinha 19 e estava na faculdade de engenharia. Rafaela tinha 16 e estava grávida, abandonada pelo namorado. Não havia escolha. Sofia vendeu a casa, pagou as dívidas, comprou essa casa menor com o que sobrou. Trabalhou fazendo bicos,
pintando paredes, montando móveis, qualquer coisa que pagasse. Até que conseguiu um emprego em uma loja de decoração. E de lá, com muito esforço, abriu seu próprio negócio. Design Costa Interiores. Por 3 anos tinha funcionado. Sofia decorava apartamentos novos, fazia projetos para pequenos comércios, conseguia sustentar a família com dignidade. Mas então veio a crise. Os clientes sumiram. As obras pararam. E Bruno Martins entrou em sua vida. Bruno era incorporador imobiliário. Charme fácil, sorriso confiante, promessas douradas. Ele tinha oferecido a Sofia o maior projeto de sua carreira: decorar 12 apartamentos em um condomínio de luxo. Pagamento: 20% de participação no empreendimento. Sofia tinha achado estranho, mas Bruno explicou. É novo modelo de negócio. Você vira sócia, não apenas prestadora de serviço. Quando vendermos, você ganha muito mais. Ela assinou. Trabalhou meses. Gastou todo o seu capital comprando móveis, louças, decoração. Confiou. E Bruno desapareceu. Os apartamentos? Construídos ilegalmente. Os fornecedores? Não pagos. E o contrato que Sofia assinou sem ler direito? Dizia que ela era responsável solidária por todas as dívidas. 2 milhões de reais. Sofia abriu os olhos, voltou ao notebook. Na tela, um e-mail de um escritório de advocacia. Assunto: última notificação. Dívida Sofia Costa. Ela clicou. Leu. Prezada senhora Sofia Costa, informamos que o senhor Vitor Monteiro, proprietário do terreno onde foram construídos os apartamentos em questão, exige o reembolso integral dos danos causados pela construção ilegal. Valor total: 2 milhões de reais. A senhora tem 15 dias para se apresentar pessoalmente e negociar o pagamento. Caso contrário, o processo judicial será iniciado, incluindo penhora de bens. Atenciosamente, Dr. Mendes, Advocacia Monteiro. Sofia leu o e-mail 3 vezes. Suas mãos tremiam. 2 milhões de reais. Ela não tinha nem 2 mil no banco. Ela olhou para a sala, para as fotos da família na parede, para os desenhos dos meninos na geladeira, para as mantas que ela mesma havia feito para deixar o sofá mais bonito. Ela ia perder tudo. De novo. Mas dessa vez, não ia deixar as irmãs e os sobrinhos pagarem o preço. Sofia respirou fundo, limpou as lágrimas que começavam a cair e fez a única coisa que sabia fazer: lutar. Ela comprou a passagem mais barata que encontrou. Pegou o dinheiro que estava guardando para emergências, 800 reais que ela juntava moeda por moeda. Faria essa viagem. Conversaria com esse Vitor Monteiro. Explicaria que era vítima. Pediria prazo. Pediria perdão. Pediria o que fosse necessário. O que Sofia não sabia era que Vitor Monteiro não aceitava pedidos. Ele fazia propostas. E a proposta que ele faria mudaria a vida dela para sempre. Sofia desceu do Uber com a mala pequena e o coração acelerado. O endereço que constava no e-mail do advogado a havia levado até uma área afastada da cidade, onde o asfalto dava lugar à terra batida e o horizonte se abria em um terreno vazio e vasto. Mas não deveria estar vazio. Os apartamentos que ela tinha decorado, 12 unidades em um prédio de 6 andares, deveriam estar ali. Sofia tinha fotos no celular. Fachada moderna, vidros espelhados, sacadas com vista privilegiada. Ela se lembrava de cada detalhe, porque havia passado meses escolhendo cada móvel, cada luminária, cada pequeno toque que transformaria aqueles apartamentos em lares. Mas agora, nada. Apenas terra revolvida. Marcas profundas de escavadeiras. Pedaços de concreto quebrado espalhados como destroços de um naufrágio. Não, não é possível, Sofia sussurrou, os dedos apertando a alça da bolsa. Ela deu alguns passos à frente, os tênis afundando na terra fofa. O vento frio de agosto chicoteou seu rosto, bagunçou seus cabelos. Sofia olhou ao redor, desesperada, procurando algum sinal de que estava no lugar errado. Mas a placa ainda estava lá, caída no chão.
Residencial Vista Verde. Em breve. Seu estômago revirou. Eles destruíram tudo. Você está invadindo propriedade privada. A voz veio de trás dela. Grave, autoritária, cortante como uma lâmina. Sofia girou nos calcanhares e viu um homem caminhando em sua direção. Ele vestia jeans sujos de terra, botas de obra, uma camiseta branca manchada de suor e poeira. Um capacete amarelo com o logo Monteiro Construções estava levemente inclinado em sua cabeça, revelando cabelos escuros bagunçados. Os braços nus mostravam músculos definidos pelo trabalho físico, não por academia. Mas foi o rosto que a fez congelar. Maxilar quadrado. Barba por fazer de 3 dias. Olhos escuros, não negros, mas um marrom tão profundo que pareciam não ter fundo, fixos nela com uma intensidade que a fez querer dar um passo atrás. Esse homem era perigoso, não no sentido violento, mas no sentido de que ele parecia ver através dela, como se cada segredo que Sofia carregava estivesse escrito em sua pele. Eu não estou invadindo, Sofia respondeu, forçando firmeza na voz. Eu era sócia dos apartamentos que ficavam aqui. O homem parou a poucos metros dela. Cruzou os braços. Um gesto que fez os músculos dos bíceps se contraírem, impossíveis de ignorar. Um sorriso seco, sem humor, curvou seus lábios. Sócia? Você é a Sofia Costa? O modo como ele disse seu nome, com desprezo mal disfarçado, fez o sangue de Sofia gelar. Sim, e você é... Vitor Monteiro, dono desse terreno, e do pesadelo que você e seus amigos criaram aqui. Sofia deu um passo para trás, mas o salto do tênis prendeu em uma pedra escondida na terra. Ela perdeu o equilíbrio, os braços se abrindo em um gesto instintivo de proteção. E então mãos fortes a seguraram. Vitor havia se movido com uma velocidade surpreendente para alguém do tamanho dele. Ele a segurou pelos braços, os dedos cravando na pele através do tecido fino da jaqueta. Sofia sentiu o calor das palmas dele, a firmeza do aperto, o modo como ele a puxou de volta ao equilíbrio com uma facilidade que deixou claro que ela não pesava nada para ele. Por um segundo, apenas um segundo, eles ficaram próximos demais. Sofia sentiu o cheiro dele. Terra, suor limpo, algo amadeirado que devia ser um sabonete masculino. Sentiu o calor do corpo dele irradiando através da pouca distância que os separava. Sentiu o modo como o peito dele subia e descia com respirações controladas. E então seus olhos se encontraram. Algo passou entre eles. Não era algo gentil ou romântico. Era algo elétrico, perigoso, inevitável. Como quando você sabe que vai cair, mas ainda não bateu no chão. Aquele segundo suspenso entre segurança e impacto. O coração de Sofia disparou. Não de medo. Não exatamente. De reconhecimento. Esse homem pode me destruir. Vitor a soltou bruscamente, como se o toque dele a queimasse. Ele deu um passo para trás, o maxilar tenso, os olhos ainda presos nela com aquela intensidade perturbadora. Cuidado, ele disse, a voz mais rouca do que antes. Esse terreno é perigoso. Eu percebi, Sofia respondeu, odiando o tremor em sua própria voz. Sofia forçou suas pernas a pararem de tremer. Ela não tinha vindo até aqui para ser intimidada, nem pela presença física desse homem, nem pela destruição que ele havia causado. Ela tirou o celular da bolsa, abriu a pasta de fotos, encontrou o contrato digitalizado. Virou a tela para Vitor. Aqui. Contrato de parceria comercial assinado por mim, Bruno Martins e Tino Monteiro. Seu parente, imagino. Eu não sabia de nada sobre irregularidades. Fui contratada apenas para fazer o design de interiores. Me ofereceram 20% como pagamento porque disseram que não tinham dinheiro em caixa. Vitor nem olhou para o celular. Ele manteve os olhos fixos nela, como se estivesse medindo cada palavra, cada respiração, cada microexpressão em seu rosto. Você assinou um contrato sem ler? Ele perguntou, e havia algo cruel no tom.
sem consultar um advogado, sem verificar a idoneidade dos seus sócios. Sofia sentiu o rosto esquentar. Eu confiei. Erro número 1. Eu estava desesperada. Erro número 2. E eu não tinha escolha. A voz de Sofia finalmente subiu, a frustração e o medo se transformando em raiva. Eu tenho uma família para sustentar, 2 irmãs, 2 sobrinhos pequenos, um negócio que estava afundando. Quando Bruno me ofereceu esse projeto, eu vi uma chance de salvar tudo. Então sim, eu assinei. E sim, eu fui idiota. Mas eu não sou criminosa. Vitor inclinou a cabeça, estudando-a. Criminosa, não. Ingênua, sim. E no mundo dos negócios, ingenuidade custa caro. Quanto? Sofia perguntou, a voz ficando baixa, perigosa. Quanto eu devo? Vitor enfiou as mãos nos bolsos do jeans. O movimento casual, mas os olhos afiados como lâminas. 2 milhões de reais. O número caiu entre eles como uma bomba. Sofia sentiu as pernas bambas. Ela se forçou a não cair de novo, a não mostrar fraqueza. Mas Vitor viu. Ele sempre via. Eu não tenho esse dinheiro, Sofia disse, cada palavra arrancada da garganta. Eu mal tenho o suficiente para pagar as contas desse mês. Então sugiro que você encontre uma forma de conseguir, porque eu vou receber cada centavo que me é devido. Você não pode... Posso sim. E vou. Vitor deu um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal novamente. Você acha que é a única vítima aqui? Fornecedores não foram pagos. Trabalhadores ficaram sem salário. Famílias que dependiam desse dinheiro estão passando necessidade. E tudo porque pessoas como você assinam contratos sem olhar. Pessoas como eu? Sofia devolveu, levantando o queixo desafiadoramente. Você não sabe nada sobre mim. Sei tudo o que preciso saber. Você é ingênua, desesperada e incrivelmente inconveniente. Houve um silêncio longo. O vento soprou entre eles, carregando poeira e a promessa de uma tempestade ao longe. Sofia respirou fundo. Ela havia esgotado todos os argumentos racionais. Restava apenas a verdade crua. Eu não tenho dinheiro. Não tenho bens. Não tenho nada que você possa tomar. Ela abriu os braços, em um gesto de rendição amarga. A única coisa que eu tenho é meu corpo. E antes que você pense besteira, não estou oferecendo o que você está pensando. Estou dizendo que posso trabalhar, fazer qualquer coisa, limpar, pintar, carregar tijolos, o que você quiser, até pagar a dívida. Vitor ficou muito quieto. Quieto demais. Sofia percebeu tarde demais como as palavras tinham soado. Como ele poderia interpretar? O rosto dela queimou. Eu não quis dizer. Seu corpo? Vitor interrompeu, e agora havia algo diferente em sua voz. Algo perigoso e especulativo. Ele deu um passo mais perto, tão perto que Sofia podia ver as manchas douradas nos olhos escuros dele. Você está oferecendo seu corpo como pagamento? Não. Sofia quase gritou, desesperada. Eu estava falando de trabalho físico, de... Mas você disse qualquer coisa. O coração de Sofia martelava contra as costelas. Ela estava presa. Presa entre a necessidade de se explicar e o medo de que qualquer palavra a afundasse mais. Vitor a observou por um longo momento. E então, surpreendentemente, ele se afastou. Caminhou alguns passos, virou de costas para ela, as mãos nos quadris, a cabeça inclinada como se estivesse pensando. Quando ele finalmente falou, a voz estava calma, calculada. Eu tenho uma proposta. Sofia prendeu a respiração. Que tipo de proposta? Vitor se virou lentamente, e quando seus olhos encontraram os dela, Sofia soube, com absoluta certeza, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Case comigo, Sofia riu. Não porque era engraçado, mas porque era a única reação que seu cérebro conseguiu produzir diante do absurdo. Desculpa, o quê? Você me ouviu. Case comigo. Você está maluco.
Estou oferecendo uma solução. Vitor começou a caminhar ao redor dela devagar, como um predador circulando presa. Você precisa de dinheiro. Eu preciso de esposa. Por que diabos você precisaria de uma esposa? Isso não é da sua conta. O que importa é, eu estou disposto a perdoar sua dívida de 2 milhões de reais e pagar mais 1 milhão quando nos divorciarmos. Em troca, você se casa comigo por 2 anos. Sofia girou para acompanhá-lo, a mente girando. Isso é insano. É um contrato. Você gosta de contratos, não gosta? Não desse tipo. Vitor parou na frente dela. Então prefere que eu processe você? Que eu tome sua casa? Que eu deixe suas irmãs e seus sobrinhos na rua? O sangue de Sofia gelou. Você não faria isso. Você apostaria a vida deles nisso? Ela não respondeu. Não podia. Vitor tirou um cartão do bolso e estendeu para ela. Você tem 48 horas para decidir. Depois disso, meus advogados entram em ação. E eu garanto, Sofia Costa, eles não são tão generosos quanto eu. Sofia pegou o cartão com dedos trêmulos. Vitor Monteiro, CEO, Monteiro Construções. Quando ela levantou os olhos, ele já estava se afastando, caminhando de volta para uma caminhonete preta estacionada ao longe. Por que eu? Sofia gritou, a voz quebrando. Por que não contratar uma atriz? Alguém que faça isso profissionalmente? Vitor parou. Virou a cabeça o suficiente para que ela visse o perfil dele contra o céu cinzento. Porque você está desesperada. E pessoas desesperadas não fazem perguntas. E então, ele foi embora. Sofia ficou parada no meio do terreno destruído, o cartão apertado em sua mão, o vento soprando ao redor dela. Ela sabia que deveria recusar, sabia que deveria correr. Mas então pensou em Pedro e João, em Carla trabalhando até tarde, em Rafaela tentando ser forte, e soube que não tinha escolha. Sofia Costa estava prestes a vender sua liberdade, e Vitor Monteiro estava prestes a comprar algo que dinheiro não podia pagar. Nenhum dos dois sabia que aquele contrato destruiria tudo e reconstruiria algo muito mais perigoso. Amor. Sofia assinou o contrato 3 dias depois, sentada em uma sala de reuniões gelada no 46º andar do edifício Monteiro Construções. Suas mãos tremiam quando a caneta tocou o papel. Vitor observava do outro lado da mesa, impassível, como se estivesse fechando um negócio qualquer, não comprando 2 anos da vida de alguém. Bem-vinda à família Monteiro, ele disse quando ela terminou, a voz sem emoção. Meu motorista vai buscar suas coisas amanhã. Você se muda hoje. Sofia engoliu em seco. Minhas irmãs vão desconfiar. Então invente uma história convincente. Amor à primeira vista. Paixão avassaladora. Você escolhe. Vitor se levantou, ajeitou a gravata. Só não estrague isso, Sofia. Eu não tolero erros. E assim começou o inferno disfarçado de luxo. A cobertura era exatamente como Sofia imaginava. Enorme, impecável e morta. Paredes brancas sem um quadro. Cozinha de revista que parecia nunca ter sido usada. Sala de estar com móveis de designer tão desconfortáveis quanto bonitos. Era como viver dentro de uma foto de catálogo. Seu quarto fica ali. Vitor indicou uma porta no corredor. O meu é no outro extremo. Não há razão para nossos caminhos se cruzarem além do necessário. Sofia entrou no quarto, imenso, com cama king size e banheiro privativo, e fechou a porta. Só então permitiu que as lágrimas caíssem. Ela havia vendido sua liberdade. E por quê? Para proteger pessoas que nem sabiam do sacrifício que ela estava fazendo. Naquela primeira noite, Sofia não conseguiu dormir. A cama era macia demais. O silêncio, opressor. Ela levantou às 3 da manhã e foi até a cozinha buscar água. Acendeu apenas a luz do corredor, com medo de acordar Vitor. Mas ele já estava lá, sentado no balcão da cozinha, descalço, de calça de pijama e camiseta, olhando para o nada. Uma garrafa de uísque pela metade ao lado dele, mas o copo vazio.
como se ele tivesse pensado em beber, mas desistido. Também não consegue dormir? A voz dele cortou o silêncio. Sofia se assustou. Eu não sabia que você estava aqui. Desculpa, eu só vim pegar água. É sua casa agora. Você não precisa de permissão para estar na própria cozinha. Algo na voz dele estava diferente. Menos dura. Mais cansada. Sofia pegou um copo, encheu na torneira, bebeu em goles pequenos. Sentia os olhos dele sobre ela, mas não ousou olhar de volta. Por que você aceitou? Vitor perguntou de repente. Sofia finalmente o encarou. Você sabe por quê? Não. Eu sei por que você deveria aceitar. Mas e você? O que Sofia quer da vida? A pergunta a desarmou. Ninguém tinha perguntado isso há anos. Desde que os pais morreram, Sofia era só função. Irmã, mãe substituta, provedora. Nunca apenas Sofia. Eu queria ser designer de cenários, ela respondeu baixo. Para cinema. Criar mundos inteiros do zero. Mas isso era antes. Antes de quê? Antes de eu aprender que sonhos são luxos. Vitor ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou, caminhou até a geladeira, pegou uma garrafa de suco e colocou ao lado do copo dela. Você gosta de laranja, ele disse. Não era pergunta. Sofia arregalou os olhos. Como você sabe? Estava na sua ficha. Alergias alimentares, preferências. Eu leio meus contratos com atenção. Ele voltou para o quarto, deixando Sofia sozinha na cozinha, segurando o suco de laranja que ela nem tinha pedido, o coração batendo descompassado. Foi o primeiro sinal de que Vitor Monteiro não era o monstro que fingia ser. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Vitor saía cedo, voltava à tarde. Sofia passava os dias explorando a cobertura, tentando não enlouquecer de tédio. Mas toda manhã, quando ela acordava, havia café fresco na cafeteira. E toda noite, quando Vitor chegava, havia jantar esperando, porque Sofia não conseguia ficar parada e cozinhar a acalmava. Eles não conversavam. Apenas coexistiam. Até que Sofia não aguentou mais a morte estéril daquele lugar. Ela comprou flores com o cartão de crédito que Vitor havia dado, para despesas domésticas. Colocou vasos na sala. Trocou as cortinas pesadas por outras que deixavam a luz entrar. Colocou mantas macias no sofá. Quando Vitor chegou naquela noite, ele parou no meio da sala e apenas olhou. Sofia segurou a respiração, esperando uma bronca. Você mudou tudo, ele disse, a voz estranha. Eu posso desfazer se você... Não. Vitor tirou a gravata, jogou no sofá. Deixa. É... melhor assim. E então, ele fez algo que Sofia jamais esperaria. Sentou no sofá, pegou uma das mantas que ela tinha colocado e a puxou sobre as pernas, como se finalmente permitisse um momento de conforto. Foi o segundo sinal. Nós temos um jantar beneficente na sexta. Vitor anunciou uma manhã durante o café. Empresários, imprensa, todos vão querer conhecer minha esposa. Sofia sentiu o estômago revirar. Eu não sei se consigo fingir. Você vai conseguir, e vai usar isso. Ele empurrou uma caixa de joias pela mesa. Dentro, um colar de diamantes que provavelmente custava mais que a casa dela. Personal Stylist vem amanhã. Vai te preparar. Na noite do evento, Sofia mal se reconheceu no espelho. Vestido azul marinho que abraçava cada curva, cabelos presos em um coque elegante, maquiagem sutil, mas impecável. Ela parecia pertencer àquele mundo de luxo. Mas quando Vitor apareceu de smoking, ela esqueceu de respirar. Ele sempre foi bonito de uma forma brutal, mas agora, polido e imponente, era devastador. Você está... Ele começou, os olhos percorrendo-a. Adequada. Adequada. Sofia odiou o quanto essa palavra a machucou. No carro, Vitor estabeleceu as regras. Sorria. Concorde comigo. Se alguém perguntar como nos conhecemos, diga que foi trabalho e virou amor. Mantenha simples. E se alguém perguntar detalhes íntimos? Improvise.
Mas lembre-se, nós somos um casal apaixonado. Haja como tal. O salão estava lotado de pessoas bonitas e ricas. Sofia se sentiu como uma impostora. Vitor colocou a mão na base das suas costas, um gesto possessivo, protetor, e a guiou pela multidão. Sorria, ele sussurrou no ouvido dela. Você está tensa. Estou aterrorizada. Bem-vindo ao meu mundo. Eles circularam, Vitor apresentando Sofia como minha esposa, com uma facilidade que chegava a ser perturbadora. Ela sorriu, acenou, mentiu sobre como tinham se apaixonado, e a cada mentira algo nela doía. Até que um homem se aproximou, alto, charmoso, sorriso de cobra. Vitor, finalmente casou. Achei que fosse morrer solteiro. Dante. A voz de Vitor esfriou 10 graus. Que surpresa desagradável. Então esse era o primo. Sofia sentiu o modo como Vitor se tensionou ao lado dela. E essa deve ser a sortuda. Dante pegou a mão de Sofia, beijou com ênfase exagerada. Sofia Costa, não é? Li sobre você. Designer que virou... empresária. Havia veneno nas palavras. Sofia tentou soltar a mão, mas Dante segurou firme. Cuidado com meu primo. Ele disse baixo, só para ela ouvir. Ele esmaga tudo o que ama. Pergunta para a mãe dele. Ah, espera. Ela foi embora. Vitor puxou Sofia para trás com força. Chega, Dante. Ou o quê? Vai me bater no meio do evento? Dante riu. Relaxa, primo. Só estou dando boas-vindas à família. Afinal, somos todos uma grande família feliz, certo? Ele se afastou, deixando tensão sufocante no ar. Desculpa, Vitor murmurou. Ele é um idiota. Eu percebi. Vitor a olhou, surpreso, e então, pela primeira vez, esboçou algo parecido com um sorriso. Sim, é exatamente o que ele é. A banda começou a tocar. Casais se moveram para a pista de dança. Nós devemos... Sofia começou. Dançar. Sim. Vitor ofereceu a mão. Você sabe? Vou tentar não pisar no seu pé. Na pista, Vitor a puxou para perto, mais perto do que necessário. Uma mão na cintura dela, a outra segurando a mão dela, seus corpos quase colados. Sofia podia sentir o calor dele através do tecido fino do vestido, o cheiro amadeirado do perfume dele, a respiração dele perto demais do seu pescoço. Relaxa, ele murmurou. Você está rígida. Difícil relaxar quando estou mentindo para 200 pessoas. Então não pense nisso. Pense na música, no movimento, em... Ele fez uma pausa, os olhos encontrando os dela. Em nós. Algo mudou. A música diminuiu. O salão desapareceu. Só existia Vitor, segurando-a como se ela fosse preciosa, movendo-a pela pista com uma graça que ela não esperava. Sofia sentiu quando o corpo dele se tensionou. Viu quando o olhar dele caiu para seus lábios. Sentiu quando a mão na cintura dela apertou. Eles estão olhando. Ela sussurrou. Eu sei. Nós deveríamos... vender a cena. Sim. Vitor inclinou a cabeça. Sofia fechou os olhos. E então seus lábios se tocaram. Era para ser fingimento. Mas o beijo queimou como verdade. Vitor a puxou mais perto, a mão subindo pelas costas dela, e Sofia esqueceu onde estava. Esqueceu que era mentira. Esqueceu tudo exceto a sensação da boca dele sobre a dela. Quente e exigente e impossível de negar. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Isso foi... Sofia começou. Necessário. Vitor terminou, a mandíbula tensa. Apenas necessário. Mas seus olhos diziam outra coisa. E Sofia soube. Estavam em perigo. Depois do jantar, algo mudou entre eles. Vitor chegava mais cedo em casa. Sofia cozinhava jantares que eles comiam juntos, em silêncio confortável. Eles assistiam filmes no sofá, separados, mas não distantes. Pequenos gestos se tornaram rotina. Ele deixava café, ela deixava comida, um cuidava do outro sem admitir.
Até a noite em que Sofia descobriu algo que não deveria. Ela estava procurando um documento que Vitor havia pedido quando encontrou um envelope com seu nome. Dentro, recibos. Contas médicas de Rafaela. Tratamento para anemia grave que a família não podia pagar. Todas pagas. Por Vitor. Sofia entrou na sala onde ele trabalhava no laptop. O que é isso? Ela jogou os recibos na mesa. Vitor nem olhou. O que parece? Você está pagando o tratamento da minha irmã. E? E isso não faz parte do contrato. Também não diz que eu não posso. Vitor finalmente levantou os olhos. Ela precisa de tratamento. Você não tem dinheiro. Eu tenho. Problema resolvido. Não é sobre problema resolvido, Vitor. É sobre... Por que você faria isso? Porque eu posso. Não, não é só isso. Sofia se inclinou sobre a mesa. Por que você se importa? Vitor fechou o laptop com força. Eu não me importo. É investimento. Se sua irmã fica doente, você fica distraída. Se você fica distraída, nosso acordo sofre. Simples assim. Mentiroso. Cuidado, Sofia. Você se importa. Você fingiu que não, mas se importa. Por que isso te assusta tanto? Vitor se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Você não sabe nada sobre mim. Então me conta. Me fala por que você vive nessa tumba. Por que você não deixa ninguém entrar? Porque todo mundo que eu amei me deixou. A explosão ecoou na sala. Vitor respirava pesado, os punhos cerrados. Minha mãe me abandonou. Meu pai morreu por um pedaço de terra. Meu avô me criou como soldado, não como neto. Você quer saber por que eu não deixo ninguém entrar? Porque eu aprendi que o preço de amar alguém é ser destruído quando eles vão embora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia deu um passo em direção a ele. Eu não vou embora, Vitor. Vai. Quando o contrato acabar, você vai pegar seu dinheiro e nunca mais olhar para trás. Não finja que isso é mais do que é. E se eu dissesse que já é? Vitor a olhou como se ela tivesse lhe dado um tapa. Não. Não o quê? Não faça isso. Não complique. Tarde demais. Sofia estava perto agora, tão perto que podia ver as batidas aceleradas do pulso no pescoço dele. Eu não queria, Vitor. Lutei contra. Mas toda manhã, quando acordo e tem café esperando, toda noite quando você chega e o jantar está pronto, isso não é contrato. Isso é... Ele a beijou. Não como no jantar beneficente, controlado, medido, mas como um homem que estava segurando demais há tempo demais. Desesperado, faminto, real. Sofia derreteu contra ele, as mãos subindo pelo peito dele, sentindo o coração martelando. Vitor a prensou contra a parede, os dedos entrelaçando nos cabelos dela, o beijo aprofundando até que nenhum dos dois conseguia respirar. Quando finalmente se separaram, Vitor encostou a testa na dela. Isso não pode acontecer. Ele sussurrou. Já aconteceu. Sofia. Feliz aniversário, Vitor. Ele congelou. Como você? Encontrei sua certidão de nascimento nos documentos. 36 anos hoje. E ninguém mais lembrou, certo? Vitor não respondeu. Não precisava. Sofia pegou a mão dele, o levou até a cozinha. Lá, em cima do balcão, estava um bolo simples de chocolate, uma vela acesa. Eu não sabia se você gostava de chocolate, ela disse suavemente. Mas todo mundo gosta de chocolate. Vitor olhou para o bolo. E então, para o horror de Sofia, ela viu os olhos dele marearem. Ninguém nunca... Ele começou, a voz quebrando. Em 20 anos, ninguém nunca... Eu sei. Sofia apertou a mão dele. Agora alguém lembra. Agora você tem alguém. Vitor a puxou para um abraço tão apertado que quase doeu. E Sofia sentiu algo molhado em seu ombro. Lágrimas que ele não chorava havia décadas. Naquela noite, algo se quebrou em Vitor Monteiro. E algo nasceu em Sofia Costa. Amor de verdade. Perigoso. Impossível de controlar.
exatamente o que o contrato proibia. Dante não perdeu tempo. A matéria saiu na manhã seguinte. Designer falida, casa com bilionário por dívida. Casamento por contrato exposto. Sofia leu, o sangue virando gelo. Havia fotos dela e Vitor no jantar beneficente. Havia cópia do contrato de dívida. Havia depoimentos de fontes próximas, dizendo que o casamento era farsa para garantir herança. Vitor entrou na cozinha, viu a tela do celular dela e rugiu. Dante. Mas piorou. Muito pior. Outra manchete. Esposa de Monteiro era amante de golpista Bruno Martins. Fotos antigas de Sofia em reuniões de trabalho com Bruno, distorcidas para parecerem íntimas. O telefone de Sofia começou a tocar. Carla, Rafaela, mensagens furiosas. Você mentiu para nós? Casamento falso? Você nos usou? Sofia mal conseguia respirar. Vitor, minhas irmãs, elas pensam que eu... Eu sei. Ele estava pálido. Meus advogados estão processando todos os veículos, mas o estrago está feito. A porta do escritório abriu. Dr. Mendes entrou, expressão grave. Dante entrou com ação contestando a herança. Ele tem cópia do contrato de casamento. O conselho da empresa está exigindo posicionamento. Vitor? Ele pausou. Você precisa decidir. Ou assume publicamente que o casamento era fraude e joga a culpa em Sofia, salvando a empresa. Ou defende ela e perde tudo. Sofia sentiu o mundo desabar. Vitor, me usa como bode expiatório. Fala que eu te enganei. Salva sua empresa. Não. Vitor, eu disse não. Ele virou para ela, os olhos queimando. Você acha que eu sou meu avô? Que vou sacrificar quem eu... Ele parou. Se recompôs. Quem está sob minha proteção? Mas você vai perder tudo. Então vou perder, mas não vou perder você no processo. Dr. Mendes suspirou. Vitor, seja racional. Racional? Minha vida inteira fui racional. E me trouxe aqui, sozinho, odiado, vazio. Pela primeira vez, eu escolho o que importa. Sofia sentiu lágrimas rolarem. Você não me ama, Vitor. Você me comprou. O rosto dele desabou, como se ela tivesse arrancado o chão sob seus pés. É o que você pensa? Ele sussurrou. Depois de tudo? Eu não sei mais o que pensar. Vitor assentiu lentamente. Então acho que está na hora de você ir embora. O quê? O contrato está quebrado de qualquer forma. Você é livre, Sofia. Pode ir. Vitor, vai! O grito a fez pular. Vai antes que eu implore para você ficar. E Sofia foi. Ela fez as malas, deixou a cobertura, voltou para sua casinha apertada onde suas irmãs a receberam com acusações e lágrimas. Tentou explicar, mas as palavras saíram errado. Tudo estava errado. E Vitor ficou sozinho na cobertura agora cheia de marcas dela. As flores murchando. As mantas que ela tinha colocado. O bolo de aniversário pela metade na geladeira. Ele havia perdido tudo. A herança. A empresa em risco. E pior, muito pior, a única pessoa que o havia feito sentir vivo. O contrato tinha acabado. Mas o amor estava destruindo ambos. 3 dias depois do escândalo. Sofia estava sentada no sofá remendado da sala, olhando para o nada. Pedro e João brincavam no chão, alheios à tempestade que havia destruído a vida da tia. Rafaela a evitava. Carla mal falava com ela. Você nos envergonhou, Carla tinha dito na noite anterior. Todos no meu trabalho estão falando. As mães da escola dos meninos me olham como se eu fosse cúmplice. Como você pôde, Sofia? Eu fiz para proteger vocês, Sofia tinha respondido exausta. A dívida ia tomar nossa casa. Vocês iam ficar na rua. Então por que você não falou com a gente? Por que mentiu dizendo que era amor? Porque eu não queria que vocês se sentissem culpadas. E agora nós nos sentimos traídas. Parabéns, você trocou 6 por meia dúzia. Agora, sentada no sofá, Sofia se perguntava se Carla tinha razão.
Se todo o sacrifício tinha sido em vão. Ela havia perdido Vitor, a confiança das irmãs, sua dignidade pública. E para quê? O telefone tocou. Número desconhecido. Sofia atendeu sem pensar. Sofia Costa? Uma voz feminina, grave, profissional. Sou repórter do Portal Nacional. Gostaria de ouvir sua versão sobre o casamento contratado com Vitor Monteiro. Quanto ele te pagou exatamente? Foi você quem bolou o golpe ou... Sofia desligou, as mãos tremendo. As ligações não paravam. Jornalistas, curiosos, pessoas que ela nem conhecia exigindo explicações sobre sua vida. Ela bloqueou o número. Bloqueou mais 10. No final, desligou o celular completamente. Vitor também não estava bem. Ele estava sentado na cobertura vazia. Agora realmente vazia. Sem as flores, sem o calor, sem ela. Com uma garrafa de uísque que finalmente havia aberto. Dr. Mendes estava à sua frente, uma pilha de documentos na mesa de centro. O conselho votou, 7-3. Eles querem sua renúncia como CEO. Doutor Mendes disse, o tom cansado. Se você não sair voluntariamente, vão forçar uma assembleia extraordinária. Vitor tomou um gole. Deixa eles tentarem. Vitor, seja razoável. A imprensa está destruindo você. Clientes estão cancelando contratos. A ação do Dante tem força agora porque você admitiu que o casamento era... problemático. Eu não admiti nada. Apenas me recusei a jogar Sofia aos lobos. E olha onde isso te trouxe. Dr. Mendes suspirou. Onde vocês estão? Ela está sofrendo assédio da mídia. Você está perdendo seu império. Valeu a pena? Vitor ficou em silêncio. Valeu? Ele olhou ao redor da cobertura. As paredes brancas e frias tinham voltado a ser um túmulo. Não havia mais aroma de comida caseira. Não havia mais som de risadas ou de alguém cantarolando enquanto arrumava flores. Não havia mais Sofia. E nada mais importava. Sim, Vitor disse finalmente. Valeu, porque pela primeira vez na minha vida, eu escolhi uma pessoa em vez de uma herança. Meu avô escolheu errado. Eu não vou repetir o erro dele. Nobre, mas nobreza não paga contas. Eu tenho dinheiro suficiente para viver 10 vidas. O que eu não tenho... Vitor fechou os olhos. É ela. Dr. Mendes se levantou. Então vá buscá-la. Ela não quer me ver. Bloqueou meu número. Mandou meus presentes de volta. Sofia me odeia, Mendes. E ela tem razão. Eu a comprei como se fosse mercadoria. Eu a coloquei nessa posição. Ela merece alguém melhor do que eu. Talvez, mas você merece uma chance de pedir desculpas. Mas Vitor não foi. Porque na manhã seguinte, algo pior aconteceu. Sofia foi despejada. Não da casa. A casa estava em dia, graças ao dinheiro que Vitor havia mandado antes de tudo explodir. E que Sofia, com culpa, havia usado para pagar o aluguel. Mas o senhorio, pressionado por vizinhos escandalizados e com medo de exposição na mídia, pediu que ela saísse para o bem da comunidade. 30 dias, ele disse, sem olhar nos olhos dela. Desculpa, Sofia. Mas você entende. As outras famílias estão incomodadas. Sofia entendeu perfeitamente. Ela era uma vergonha. Um escândalo ambulante. E ninguém queria estar perto dela. Naquela noite, Rafaela finalmente falou com ela. A gente vai ter que sair daqui, Rafaela disse sentada na cama, os olhos vermelhos de tanto chorar. Os meninos estão sofrendo bullying na escola. As outras crianças dizem que a tia deles é interesseira. Pedro chorou hoje porque um coleguinha disse que nossa família é mentirosa. Sofia sentiu como se levasse um soco no estômago. Rafa, eu sinto tanto... Você deveria ter confiado na gente, Sophie. A gente sempre se virou juntas. Sempre. Porque dessa vez foi diferente. Porque eu tinha medo. Medo de perder vocês. Medo de repetir o que aconteceu quando os pais morreram. E você achou que casar com um estranho rico ia resolver? Rafaela balançou a cabeça. Você não nos salvou, Sofia. Você só atrasou o desastre.
As palavras doeram mais do que qualquer manchete. Porque Rafaela tinha razão. Sofia havia agido sozinha, por medo, por orgulho, por necessidade de ser a protetora. E no final, machucou exatamente quem queria proteger. No outro lado da cidade, Dante estava comemorando. Ele levantou uma taça de champanhe no escritório do seu advogado, sorrindo como quem acabou de ganhar na loteria. Perfeito! O conselho virou contra ele. A herança vai para a contestação. Em 6 meses, no máximo, metade daquela fortuna é minha. E se Vitor contra-atacar? O advogado perguntou. Com quê? A reputação dele está destruída. A esposa falsa está escondida em algum buraco. Ele não tem munição. Dante bebeu, satisfeito. Meu primo sempre se achou melhor que todo mundo, melhor que eu. Mas no final, ele é igual ao avô, sozinho e amargo. Mas Dante subestimou uma coisa. Homens com nada a perder são os mais perigosos. 5 dias após a separação. Sofia estava empacotando caixas quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e encontrou o Dr. Mendes. O que você quer? Ela perguntou cansada. Trazer isto. Ele estendeu um envelope. De Vitor. Eu não quero dinheiro dele. Não é dinheiro. É... apenas leia. Sofia pegou o envelope, fechou a porta, sentou no sofá. Dentro, uma carta escrita à mão. Sofia, não espero que você me perdoe. Não espero que você entenda. Mas preciso que você saiba a verdade. Quando eu te vi pela primeira vez naquele terreno destruído, você pareceu tudo o que eu desprezava. Fraca, ingênua, vítima. Mas eu estava errado. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Você desistiu dos próprios sonhos para criar suas irmãs. Sacrificou sua liberdade para protegê-las. Transformou uma casa vazia em lar. Transformou um homem morto em algo parecido com humano. Eu te comprei, sim. Mas você me salvou. Estou renunciando à herança. Desistindo da briga com Dante. Porque aprendi com você que família não é terra ou sobrenome. É escolha. E eu escolho te deixar livre. Mesmo que isso me mate. Você me fez acreditar em amor. Pela primeira e única vez. Obrigado. Vitor. Sofia leu 3 vezes. Lágrimas escorrendo. E pela primeira vez em dias, ela sentiu algo além de desespero. Esperança. Talvez estivesse tudo quebrado. Talvez fosse tarde demais. Mas Vitor havia escolhido ela. Não herança. Não orgulho. Ela. E Sofia percebeu. Ela também já havia escolhido. Desde o café da manhã. Desde o bolo de aniversário. Desde o beijo que não deveria ter sido real, mas foi. Mas como consertar algo tão destruído? Vitor não dormia há 3 noites. Sentado no escritório da cobertura, cercado por papéis de renúncia, propostas de acordo, ameaças legais, ele finalmente entendeu o que seu avô nunca entendeu. Herança sem amor não vale nada. A Vila Monteiro, a empresa, o sobrenome, tudo isso eram apenas pedras, frias, mortas. E ele tinha desperdiçado 36 anos de vida protegendo pedras enquanto afastava pessoas. Mas não mais. Vitor pegou o telefone, ligou para Dr. Mendes. Convoque coletiva de imprensa. Amanhã, 10 da manhã. Vitor, você tem certeza? Uma vez que você fizer isso... Eu sei. Faça. Ele desligou, olhou pela janela para a cidade iluminada lá embaixo. Em algum lugar, naquele oceano de luzes, estava Sofia. Sofrendo por culpa dele. Odiada por uma farsa que ele criou. Era hora de assumir a verdade. Toda ela. No dia seguinte, a sala de imprensa da Monteiro Construções estava lotada. Jornalistas, fotógrafos, empresários curiosos e, para surpresa de Vitor, Dante, sentado na primeira fila com um sorriso arrogante. Vitor subiu ao púlpito. Nenhum assessor ao lado. Nenhum advogado. Apenas ele e um microfone. Bom dia. Convoquei esta coletiva para esclarecer as acusações sobre meu casamento com Sofia Costa. Flashes dispararam. Murmúrios explodiram. Vitor ergueu a mão, pedindo silêncio.
É verdade que nosso casamento começou como um contrato. Pausa. Respiração funda. Sofia Costa me devia dinheiro por uma fraude da qual ela foi vítima, não criminosa. Eu a chantageei. Ofereci perdão da dívida em troca de 2 anos de casamento falso para garantir uma herança familiar. O silêncio era ensurdecedor. Eu a usei, manipulei. Coloquei em uma posição impossível porque eu estava mais preocupado com patrimônio do que com humanidade. A voz de Vitor falhou. Sofia Costa é inocente. Ela aceitou minha proposta para proteger a família dela, 2 irmãs e 2 sobrinhos que dependem dela. Ela sacrificou a própria dignidade para salvar quem ama. Dante se levantou. Então você admite que cometeu fraude para herdar? Vitor o encarou. Não há mais herança para disputar, Dante, porque eu renuncio. Aqui, agora, publicamente. Ele tirou um documento do bolso, assinou na frente das câmeras. A Vila Monteiro, as terras, tudo que está vinculado ao testamento do meu avô, pode ficar com você. Eu não quero mais. Dante arregalou os olhos, perplexo. Você... o quê? Você venceu. Parabéns. Vitor desceu do púlpito, caminhou até o primo. Meu avô sacrificou os filhos por essa herança. Eu quase cometi o mesmo erro, mas aprendi algo que você nunca vai entender, Dante. Amor vale mais que sobrenome. Você está louco. Jogou tudo fora por uma mulher que nem te ama. Vitor sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Melhor amar e perder do que nunca ter amado. Algo que você nunca vai saber. E saiu, deixando Dante sozinho com sua vitória vazia. Vitor foi direto para a casa de Sofia. Tocou a campainha. Ninguém atendeu. Bateu na porta. Silêncio. Um vizinho saiu. Se está procurando as moças, elas saíram ontem. Mudança. Não disseram para onde. O coração de Vitor afundou. Tarde demais. Ele correu de volta ao carro, ligou para Dr. Mendes. Encontre Sofia Costa. Use todos os recursos. Detetive, rastreamento, o que for necessário. Agora. 2 horas depois, Dr. Mendes ligou de volta. Achei. Ela está em um albergue na Zona Sul, um lugar para famílias em situação de rua. Vitor sentiu a culpa como uma facada. Ele tinha feito isso. Ele a colocou ali. 20 minutos depois, ele estava na porta do albergue. Lugar simples, limpo, mas triste. Famílias amontoadas, crianças brincando no pátio pequeno. E então, ele a viu. Sofia estava sentada em um banco, Pedro e João nos braços, contando uma história. Ela parecia exausta, pálida, magra, mas ainda sorria para os meninos, fingindo que estava tudo bem. Como ela era forte, mais forte que ele jamais seria. Vitor caminhou até ela. Sofia levantou os olhos, o rosto se fechando imediatamente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz fria. Eu vi a coletiva. Pedro gritou animado. Você estava na TV, tio Vitor. Sofia puxou os meninos para perto. Rapazes, vão lá dentro com a tia Rafaela, tá? Quando ficaram sozinhos, ela se levantou, cruzou os braços. Responda, o que você quer? Pedir desculpas. Não. Implorar perdão. Você renunciou à herança. Eu vi. Foi... estúpido. Foi necessário. Vitor, aquela herança era tudo para você. Não. Ele deu um passo mais perto. Você é tudo para mim. A herança era só uma prisão. Sofia balançou a cabeça, lágrimas começando a cair. Não faz isso. Não fala bonito agora que já destruiu tudo. Eu sei que eu destruí. Eu sei que não mereço. Mas Sofia... Vitor pegou as mãos dela, e ela não o impediu. Eu te amo. Ela soluçou. Você não sabe o que é amor. Você compra coisas, controla pessoas. Isso não é amor. Você tem razão. Eu não sabia, mas você me ensinou. Vitor apertou as mãos dela. Amor é fazer café para alguém que nunca pediu. É colocar flores em uma casa morta. É lembrar do aniversário de alguém que todo mundo esqueceu.
É sacrificar a própria liberdade para proteger quem você ama. Para! Sofia implorou, chorando. Amor é você, Sofia. Tudo que eu não conseguia ser. Tudo que eu não achava que existia. Vitor caiu de joelhos ali, no pátio do albergue, na frente de estranhos e crianças. Eu te amo. E não estou pedindo que você me ame de volta. Só estou pedindo que você me deixe consertar o que eu quebrei. Você não pode consertar, Vitor. Minhas irmãs mal falam comigo. Meus sobrinhos estão traumatizados. Eu estou morando em um albergue. Tudo isso por causa do seu contrato maldito. Então me deixa te ajudar. Sem contrato. Sem condições. Só me deixa fazer a coisa certa. Sofia limpou as lágrimas. Olhou nos olhos dele. Por quê? Por que você se importa tanto? Porque quando você foi embora, eu percebi uma coisa. Vitor se levantou, segurou o rosto dela entre as mãos. Eu passei a vida inteira sozinho, achando que era forte, achando que não precisava de ninguém. Mas quando você saiu, eu entendi. Eu não estava vivo, Sofia. Eu só existia. Você me fez viver. Sofia fechou os olhos. Eu também te amo, e eu odeio isso. Odeio que mesmo depois de tudo, meu coração ainda escolhe você. Então escolhe de novo, mas dessa vez escolhe certo. Vitor encostou a testa na dela. Não por contrato, não por dívida. Escolhe porque quer. Porque eu sou falho e controlador e tenho trauma demais. Mas eu juro, Sofia, eu vou passar o resto da minha vida tentando ser o homem que você merece. E se não der certo? Então a gente falha juntos. Mas pelo menos a gente tentou. Sofia abriu os olhos. Viu a vulnerabilidade nua no rosto dele. O homem que nunca pedia nada a ninguém estava implorando. O homem que nunca chorava tinha lágrimas nos olhos. Ele estava escolhendo ela. De verdade. Sem ganhar nada em troca. Eu tenho uma condição, Sofia disse baixinho. Qualquer coisa. Nada de contratos, nada de regras. Se a gente fizer isso, a gente faz certo. Eu quero namoro. Quero você conhecendo minhas irmãs de verdade. Quero ir devagar e construir algo real. Vitor sorriu. Um sorriso enorme, aliviado, apaixonado. Posso te levar para jantar, então? Como o primeiro encontro de verdade. Sofia riu através das lágrimas. Você acabou de renunciar a uma fortuna. Tem certeza que pode pagar um jantar? Eu ainda sou bilionário, Sofia. Só sem herança familiar. Confunde as coisas. Ele a puxou mais perto. Mas, se você quiser, a gente pode comer miojo na sua casa nova. Porque sim, eu já comprei uma casa para você e suas irmãs. Sem condições, sem cobranças. E você vai aceitar porque não é orgulho, é reparação. Sofia o empurrou levemente. Você é impossível. E você me ama mesmo assim. Infelizmente. Vitor a puxou para perto, as mãos na cintura dela, os olhos buscando permissão. Sofia colocou as mãos no peito dele, sentiu o coração martelando. Vitor? Sim? Me beija. Mas dessa vez não por contrato. Não por aparências. Me beija porque você quer. Eu sempre quis. Ele sussurrou e a beijou. E foi diferente de todos os outros beijos. Não tinha a urgência desesperada do escritório. Não tinha a atenção do jantar beneficente. Era suave, lento, verdadeiro. Um beijo que dizia: eu te escolho, hoje e sempre. Quando se separaram, Sofia encostou a cabeça no peito dele, ouviu o coração acelerado. A gente vai ter que enfrentar muita coisa ainda, ela disse. A imprensa, suas irmãs, minha família, nada disso vai ser fácil. Eu sei, mas pela primeira vez, eu não vou enfrentar sozinho. Vitor beijou o topo da cabeça dela. A gente faz juntos, como deve ser. Rafaela apareceu na porta, os braços cruzados, expressão cética. Então você é o famoso bilionário que comprou minha irmã. Vitor se virou, respeitoso. Sim. E eu vim pedir desculpas. Para você, para Carla, para Pedro e João. Eu feri Sofia por orgulho e medo. Não espero perdão,
mas prometo que vou passar cada dia tentando merecer. Rafaela o estudou. Você a faz feliz? Eu vou tentar. Todo dia. Então tá bom. Mas se você a machucar de novo... Ela fez um gesto de degola com o dedo. Vitor sorriu. Entendido. Carla apareceu atrás de Rafaela. A casa nova tem quantos quartos? 5. E um jardim para os meninos. Tá, você pode ficar. Sofia riu, abraçou as irmãs. Obrigada, por tudo. Por me perdoarem. A gente não te perdoou ainda, Carla avisou. Mas a gente ama você. Então vamos fingir que perdoamos e ver no que dá. 2 semanas depois, Dante apareceu na porta da nova casa de Sofia. Vitor abriu. O que você quer? Vim devolver isso. Dante estendeu documentos. A herança. A vila. Tudo. Vitor franziu a testa. Por quê? Porque percebi que você tinha razão. Ganhei tudo o que queria. Terra, dinheiro, título. E continuo miserável. Você desistiu de tudo e... Dante olhou para dentro da casa, onde Sofia, as irmãs e os meninos riam na mesa de jantar. Você ganhou uma família. Dante! Fica com tudo, primo. Você merece. Eu só merecia solidão mesmo. Ele virou para ir embora. Dante. Vitor segurou o braço dele. Você pode mudar. Não é tarde demais. Para você não era. Para mim... Dante deu um sorriso triste. Talvez seja. E foi embora, deixando Vitor com a herança que ele não queria mais, mas que agora, finalmente, tinha verdadeiro valor. Porque tinha alguém para dividir. A casa estava cheia de vida. Sofia ria na cozinha enquanto tentava equilibrar uma tigela de massa de bolo e impedir que Pedro e João, agora com 8 anos, roubassem chocolate. Carla discutia futebol com Vitor na sala, os dois brigando pelo controle da TV. Rafaela estava no jardim, grávida do segundo filho, regando as flores que Sofia tinha plantado. Era domingo, dia de família. A tradição que Vitor nunca teve na infância, mas que agora protegia como seu bem mais precioso. Amor, para de dar chocolate para os meninos antes do almoço, Sofia gritou da cozinha. Vitor apareceu na porta, sorriso culpado. Pedro e João grudados nele feito macacos. Eu não dei nada. Mentiroso. Tem chocolate na sua camisa. Provas circunstanciais. Sofia revirou os olhos, mas sorriu. 3 anos. 3 anos desde que o contrato falso virou amor verdadeiro. Eles tinham casado de novo. Um casamento de verdade, simples, na praia, com as pessoas que importavam, sem imprensa, sem falsidade, só amor. Vitor se aproximou, abraçou Sofia por trás enquanto ela mexia o bolo, beijou o pescoço dela. Eu te amo. Eu sei. Você me fala isso 30 vezes por dia. E vou falar 30 vezes mais, para compensar os anos que não falei para ninguém. Sofia se virou nos braços dele, as mãos com farinha manchando a camisa cara dele, mas Vitor não se importava mais com essas coisas. Você ainda tem pesadelos às vezes, com o abandono. Tenho, mas aí eu acordo. Vejo você do meu lado, ouço as crianças brigando lá fora, sinto o cheiro de café pronto. Ele encostou a testa na dela. E eu lembro, eu não estou mais sozinho. Nunca mais vou estar. Nunca mais. Sofia concordou e o beijou. Na sala, Pedro gritou. Ica! Eles estão se beijando de novo! João respondeu. A gente devia cobrar cada vez que eles fazem isso. A gente ia ficar rico. Vitor e Sofia riram. Essa era a vida deles agora. Bagunçada, barulhenta, imperfeita. E absolutamente perfeita. E assim, o que começou como um contrato frio e calculado se transformou na história de amor mais verdadeira que Vitor e Sofia poderiam ter imaginado. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Precisa atravessar a tempestade para valorizar o sol. Precisa estar sozinho para entender o valor de ter alguém. Aqui no nosso canal, toda semana tem uma história nova de amor que nasce onde ninguém esperava.
Amores que começam errado, mas terminam certo. Pessoas quebradas que se consertam juntas. Porque a gente acredita que todo mundo merece ser escolhido. Talvez você também já tenha se sentido como Vitor, sozinho mesmo cercado de gente. Ou como Sofia, carregando o peso do mundo nos ombros sem poder dividir com ninguém. Se você já passou por isso, essa história foi para você. E se ela tocou seu coração, se você torceu para esse casal, se você chorou, riu ou se emocionou junto com eles, bem-vindo à nossa família, porque aqui a gente acredita em segundas chances, em finais felizes, em amor de verdade. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Deixa seu like se você quer que Vitor e Sofia fiquem juntos para sempre. E comenta aqui embaixo. Qual foi a sua parte favorita dessa história? Porque amor verdadeiro não vem de contratos perfeitos ou planos sem falhas. Amor vem de escolhas diárias. De cafés feitos sem pedir. De flores em casas vazias. De aniversários lembrados. De pessoas que ficam, mesmo quando fica difícil. Semana que vem tem mais uma história que vai fazer você acreditar que ninguém é tão quebrado que não possa ser amado. Te espero aqui, com o coração cheio e mais emoção do que você aguenta. Até lá, lembra, você também merece ser escolhido, todos os dias, sem contrato, só amor. Até a próxima história e um beijo no coração.